a receber direcionamento através dessa palavra, Senhor, que virá ao nosso encontro. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa-nos como família, abençoa-nos como indivíduos, abençoa-nos como igreja, Senhor. Abençoa-nos como nação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, Eliane. Deus abençoe sua vida. Ah, que dá pra ver de pertinho, eu tô olhando lá. Eu abri agora. Quem tá aí? É pregar, mulher. Gente, vamos abrir rapidinho as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13. Fala de uma pessoinha bem conhecida. Capítulo 13, versículo 3 em diante. Amém? Então, um dia apareceu um anjo do Senhor à mulher de Manoá e disse a ela: até agora você não pode ter filhos, não pôde ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar à luz a um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho nem qualquer bebida alcoólica e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. Versículo 7. Mas ouça o que ele disse: você vai engravidar e dar à luz a um menino. Ele não deverá beber vinho e nenhuma bebida alcoólica, nem comer nada do que a lei declara impuro, pois o menino será nazireu, especialmente consagrado a Deus, desde o momento em que nascer até a sua morte. Pula lá para o versículo 24 e 25, que diz assim: a mulher deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado por Deus. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, que ia a Manadã, entre as cidades de Zorá e Estaol. Essa é uma história muito conhecida por todos. E quando eu estava meditando nessa história, eu fiquei pensando o que nós fazemos com a liberdade que Deus nos dá. A história de Sansão é uma história muito triste de uma pessoa separada para o serviço de Deus. Porque quando você era um nazireu, você era separado para servir a Deus. Você não podia tocar em coisas mortas, você não podia beber, você não podia tocar em coisas impuras pela lei. E para quem conhece, para quem já leu, sabe que foi totalmente o contrário daquilo que ele fez. Ele vivia como quem trabalhava para alguém, mas não conhecia essa pessoa e não ardia de paixão, de amor por essa pessoa. É como se ele estivesse nesse serviço para Deus, mas dentro do coração dele não tinha aquele amor de estar separado. Eu estou servindo a Ele, eu estou fazendo algo para Ele. A sensação que eu tenho quando eu leio sobre Sansão, isso é uma coisa minha, tá? Não é uma heresia, não estou inventando nem nada. A sensação que eu tenho é que ele acha que ele poderia ajudar a Deus, que ele estava fazendo algo que Deus precisava dele. Às vezes a gente se vê nessa situação. Você está fazendo alguma coisa, você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, que você às vezes tem a sensação que você pode ajudar a Deus, que você pode abençoar a Deus, que você pode ser tão útil a Deus a ponto de ser insubstituível. Não sei se você já se sentiu assim. Quando o bispo conheceu a missionária que fez a ponte para ir para Cuba, que nós começamos a conhecer um pouco dessa nação e começamos a entender o que acontecia lá, o que eles precisavam, como que a igreja aqui ia se mover para abençoá-los. Aquilo foi alegrando tanto meu coração, comecei a ver a igreja se movendo para abençoá-los. E aí eu olhei para a igreja e falei: que bênção essa igreja na vida desse povo cubano. Até que chegou o dia da viagem dele e eu fui até o aeroporto com ele e o Dudu ficou: ai mãe, eu quero ir também. Eu falei: não, você não vai, porque quando chegar lá você vai ter uma crise de choro, você não vai ficar bem, você vai ficar daí já sem seu pai. Por fim,
eu decidi levá-lo. Quando nós chegamos lá no aeroporto, o Espírito Santo ministrou tanto no meu coração. Elas chegaram com aquela mala cheia de coisas para levar, porque todo mundo sabe as condições deles lá, como é que é. E aí levaram papel higiênico, levaram sabonete, levaram uma cortina muito antiga, ainda de trilhos. E aí começaram, quando a bala do bispo tinha só as coisas dele, porque ele não estava levando nada na mala, que elas já tinham separado as coisas para levar, começaram a dividir as malas, colocar as coisas divididas para não passar no excesso de peso. Aí começou a abrir, deram essa cortina na mão do Dudu para ele segurar, e ele ficou andando para lá e para cá com essa cortina. Aí ele pegava o papel higiênico, colocava na mala, pegava sabonete, colocava na outra, e eu vi o meu filho diretamente participando daquilo, e Deus começou a ministrar no meu coração, e ele disse para mim: eu nunca precisei de vocês para abençoar Cuba. Vocês precisavam de Cuba para serem abençoados. Existem situações que a gente passa na vida que Deus quer tratar o nosso caráter, sabe? Que Deus quer nos mudar por dentro, que Ele quer nos ensinar, que Ele quer nos dar destino. Eu senti Deus dando destino ao meu filho naquele momento. O meu filho não teve a oportunidade de ver alguém ou saber que alguém não tinha um papel higiênico para usar, um sabonete para usar. O meu filho nunca viu uma cortina de trilhos. Tá acostumado a ver cortina de varão para ele aquilo era tudo muito novo. E ele vendo aquelas mulheres senhorinhas se movendo para sair de um país a outro, para levar isso para uma nação, para levar para pastores. E Deus falava para mim: eu tô ministrando ao coração do teu filho, eu vou ministrar aos filhos das pessoas da igreja, de todos aqueles que vocês oram. Vocês precisavam de Cuba. Quando você abençoar a vida de alguém, nunca pense que Deus precisava de você para abençoar essa pessoa. Você precisava dessa pessoa para ser abençoado. Era a maneira que Ele usou para abrir as janelas do céu sobre a sua vida. E naquele tempo Deus começou a cuidar do meu filho. Ele voltou para casa em lágrimas. E nós chegamos em casa. Eu lembro direitinho, já era madrugada, porque o voo do bispo foi na madrugada. Nós ajoelhamos. E eu escutei o meu filho orando por aqueles pastores. Eu escutei o meu filho citando o nome daquelas missionárias que estavam naquele aeroporto para embarcar. E eu senti aquilo nascendo no coração dele. E eu agradeci a Deus pela oportunidade de estar vivendo aquilo. E eu percebi que em nenhum momento eu era uma bênção. Em nenhum momento eu poderia abençoar aquele povo. Que em todo momento Deus estava pensando em nós. Sabe por quê? Porque se eu retesse alguma coisa, se você retesse alguma coisa, Deus iria levantar alguém para abençoar aquela nação. Nós não somos insubstituíveis. E às vezes a gente está num serviço para Deus como Sansão estava, fazendo de qualquer maneira. Não pode tocar naquilo que é impuro, não pode tocar no cadáver. O que ele faz? Ele vai lá e toca no leão morto, pega o mel e sai comendo. Não ardia de amor. Poxa, será que em nenhum momento ele pensou: eu estou separado, eu não posso tocar nisso? Como que uma pessoa separada para um Deus vivo toca naquilo que é morto? Se relaciona com pessoas mortas, faz aliança com pessoas mortas. Quantas vezes você que foi chamado para servir a um Deus vivo anda para cima e para baixo com pessoas mortas? E sabe o que é o pior? Ao invés de você gerar vida nos mortos, a morte que está nele está entrando em você. Porque você esquece o Deus vivo que você serve. Você foi chamado para servir. Quando você foi chamado para servir, você tem que arder em paixão. Você tem que arder em amor. Sansão fazia as coisas de qualquer maneira, sem zelo. E quando ele começa a se relacionar com Dalila, que era mais uma morta, o que acontece com ele? Ela entrega ele para os filisteus. Eu quero ler com você livro de Juízes, ainda no capítulo 16, versículo 20. Olha o que acontece aqui, que coisa mais séria. Toma uma aguinha. Pegou ar. Eu já tô nervosa. Tô brava. E a mania de cagar a perninha, né?
capítulo 16, versículo 20. Diz assim, quando ela entrega ele aos filisteus: então ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes, vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Sabe qual era o problema de Sansão? Ele pegou a liberdade que Deus deu a ele e ele foi fazendo escolhas erradas. Ele foi fazendo escolhas erradas. Ele foi fazendo escolhas erradas. Até que chegou um momento que ele perdeu a oportunidade de fazer as suas escolhas. Ele pensava exatamente assim: vou fazer como das outras vezes. Mas ele não percebeu que o Senhor não estava mais com ele. Fala pra mim como que uma pessoa que foi separada para servir, marcada antes de chegar ao ventre de sua mãe, o Espírito de Deus se retira dele e ele não percebe. Quantas vezes eu e você não estamos assim? Eu tô aqui, eu vivo com o bispo todos os dias, ele tá aqui em casa, nós nos relacionamos, eu o amo. Se ele sair para ir na padaria, eu sinto falta dele. Se ele tá lá no quarto, eu pergunto pro Du: onde está seu pai? Sabe por quê? Ele me faz falta. Porque o meu coração arde de paixão por ele. Assim é o meu relacionamento com o Espírito Santo. Assim deve ser o seu relacionamento com o Espírito Santo. Por que Sansão não percebeu que o Espírito havia se retirado dele? Sabe por que ele percebeu que o Espírito havia se retirado dele? Não foi porque ele sentiu falta, foi porque a consequência bateu a porta. Sabe quando nós percebemos que ele se retirou? Quando as tragédias começam a bater na nossa porta. Quando o luto entra na nossa casa, nós percebemos que ele já não mais está se assentando à nossa mesa. Nós percebemos que ele não está mais no meio do nosso casamento. Nós percebemos que ele não está na criação dos nossos filhos. Por que não perceber antes? Sabe por quê? Porque às vezes o coração está queimando. Precisa queimar. Precisa queimar. Quando foi a última vez que você sentou e ficou pensando: se eu estivesse aqui agora e eu escutasse a trombeta e ele viesse me buscar, ou se eu saísse lá fora e eu olhasse para os céus e ele estivesse descendo e ele viesse me buscar hoje à tarde, eu e o Dudu falava isso e os nossos olhos encheram de lágrimas, nós estávamos já na janela. Eu falei: Du, já pensou se a gente olha para esse céu agora e ele começa a se abrir e a gente vai subir, eu, você, a Clarinha, sabe aquele grupo de louvor da igreja? Nós vamos se juntar aos anjos e nós vamos fazer a nossa adoração todos juntos. O teu coração queima por isso? Quando foi a última vez que ele queimou por isso? Ou você não percebe que parou de queimar? Precisa queimar. Sabe qual é o nosso problema? Está nascendo uma geração de Ezequias. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 38, que Ezequias adoeceu. Quando ele adoeceu, ele virou e a Bíblia fala que ele chorou amargamente. E ele pediu ao Senhor: eu tenho andado reto porque o Senhor vai tirar a minha vida. E o Senhor pediu que Isaías voltasse e acrescentou 15 anos da vida dele. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 39, para você entender o que ele faz depois que Deus acrescenta os dias da vida dele novamente. Quero ler desde o versículo 1 para que você entenda. Nesse momento ele já estava saudável, já estava recebendo visitas, ele já não mais precisava daquele Deus na qual ele havia chorado amargamente. Nesse tempo, Merodach, filho de Baladã, rei da Babilônia,
enviou embaixadores a Jerusalém com uma carta de saudações e um presente para o rei, porque tinha recebido a notícia da doença e da recuperação de Ezequias. Ezequias recebeu com alegria os embaixadores da Babilônia e lhes mostrou a sua casa do tesouro, cheia de ouro, prata, perfumes muito caros. Também mostrou a casa de armas de seu exército, os tesouros que havia no templo, e não deixou de mostrar aos babilônios coisa alguma que fosse importante no seu reino. Então o profeta Isaías procurou o rei Ezequias e lhe perguntou: o que foi que aqueles homens conversaram com o Senhor? De onde eles vieram? E Ezequias respondeu: vieram de muito longe da Babilônia. O que foi que eles viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Ezequias respondeu: bem, eu mostrei a eles tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus depósitos que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei: ouça com atenção a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Vai chegar o dia em que todas as riquezas que há no seu palácio e tudo que os antigos reis, seus parentes, ajuntaram até hoje, serão levados embora para a Babilônia. Nada vai ficar em Jerusalém, diz o Senhor. Alguns dos seus futuros netos e bisnetos serão levados e tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias: está bem, o que o Senhor determinou é bom, pois pensava: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Em outras palavras, Ezequias, depois que recebeu a sua cura, já estava tudo ok, que as suas lágrimas já haviam secado. Ele recebeu os babilônios, mostrou todo o reino, mostrou toda a sua riqueza, tudo o que ele tinha. Em nenhum momento ele citou o nome do seu Deus, recebeu toda a honra e se esqueceu do que Deus havia feito com ele. E quando Isaías fala o que vai acontecer à geração dele, é como se ele dissesse assim: pra mim tá tudo bem, eu vou viver, não vou? Eu tô bem, não tô? Não tem problema mais. Existe uma geração que está fazendo isso com Deus. Choram amargamente quando a tristeza chega, quando perdem as suas coisas, quando a dor chega. Mas quando Deus vai lá e recupera a pessoa, muda a vida da pessoa, aí ela se enche, aí ela já não se lembra de mais nada. Como se Deus não tivesse feito nada, como se Deus estivesse a serviço dela e não ela a serviço desse Deus. Assim como Sansão, que havia sido separado para o serviço de Deus, mas agia como se Deus precisasse dele. Deus não precisa de nós. Eu queria ler com você também 1 Coríntios, capítulo 6, não precisa abrir não, capítulo 6, versículo 12 diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. A liberdade que Deus nos dá, aqui está dizendo exatamente isso, sobre essa liberdade. Você pode fazer o que você quiser, mas você precisa olhar e pensar: será que convém a mim fazer isso? Porque eu não posso ser dominado por essas coisas. O problema é quando você começa a fazer aquilo que é lícito e você é dominado por aquilo. É errado você ser rico? É errado você ter dinheiro? Não é errado você ter dinheiro. O que é errado é o dinheiro ter você. Isso que é errado. É quando você perde o domínio. Quando o dinheiro já não é bênção na sua vida. Você já não consegue abençoar pessoas. Quando o dinheiro dita na sua vida o que você tem que fazer. É errado você ter um cargo na sua empresa altíssimo, você ser muito bem sucedido? Não é errado. Sabe o que é errado? Quando o seu emprego, o seu cargo bem sucedido dita para você o seu tempo. Qual é o tempo que você passa com a sua família? Qual é o tempo que você passa com o seu Deus? Qual é o tempo que você passa com os seus filhos? É errado você ser uma mulher que se cuida? É errado você ser uma mulher vaidosa? É errado você gostar de fazer suas unhas, sua sobrancelha, cuidar do seu cabelo? Não, não é errado. Mas é errado quando você coloca isso acima de tudo, acima dos seus filhos, acima da sua família. É errado você querer ser uma grande profissional? Não, não é. Mas quando isso começa a te dominar, é lícito, mas te dominou, se torna pecado.
A gente precisa ter essa compreensão para que a gente não entre no caminho de pecado. Uma pessoa que a gente precisa entender e andar da mesma forma é Abraão. Abraão, quando o Senhor com os anjos chega diante dele para fazer uma promessa a ele, que vai dar um filho, ele o atende com toda a honra, ele faz pães, ele honra a Deus. Mas quando o Senhor o chama e pede para ele a promessa que já estava cumprida, Isaac, fala para ele: agora é hora de você pegar ele e me devolver. A Bíblia fala que no mesmo instante ele levantou muito cedo e ele arrumou tudo para o sacrifício. E ele correu para fazer isso. E ele fez com zelo. E ele fez com excelência para entregar aquilo que era de Deus. Ele entendeu que Isaac era de Deus, não era dele. Ele recebeu bem na hora da promessa, mas ele recebeu bem também quando Deus pediu para ele de volta. A gente precisa entender isso. Quando Deus dá o sim, beleza, o Senhor é o meu Deus. Quando Deus dá o não, o Senhor é o meu Deus também, eu vou honrar. Abraão honrou o Senhor. Ele entendeu que um dia ele entrou na casa dele e ele estava com o seu corpo amortecido. A sua mulher não gerava mais. O seu ventre era seco. E foi tocado. E ele viveu um milagre. E agora era o momento dele honrar o Senhor novamente. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos administrar a liberdade que o Senhor nos dá para que ela não se torne libertinagem. Nós precisamos usar a nossa liberdade da mesma maneira que Abraão usou. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Paulo fala uma coisa muito linda que eu entendo que ele era livre aqui dentro. Ninguém conseguia prendê-lo. Ele diz assim: eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. E se eu morrer com Cristo, eu vou viver com Ele. Quando você entender isso, quando você começar a usar a liberdade que Deus te deu, da maneira que deve ser usada, ninguém mais consegue te prender. Ninguém mais vai te prender. Às vezes nós temos a liberdade, mas vivemos cativos porque não entendemos como usar a liberdade de Deus. Eu estava lendo um livro do pastor John Bevere e ele contou uma história de uma missionária amiga dele que conheceu um outro missionário que foi preso por estar ministrando o evangelho num país que era proibido. Quando ele chegou na prisão, ele começou a ministrar para muitas pessoas e várias pessoas acabaram aceitando Jesus dentro da prisão. Ele passou bastante tempo lá, fez uma grande obra naquele lugar até que ele foi solto. Quando ele foi solto, ele se encontrou novamente com essa missionária. E a missionária tinha muita pena dele. Meu Deus, ele estava pregando o evangelho e ele foi preso por estar pregando o evangelho. Quando ela começou a conversar com ele, os papéis mudaram, porque ela disse que ele falava assim: missionária, eu tô com medo de estar fora do propósito, porque agora eu tô aqui fora, o que eu vou fazer? Quem Deus quer que eu evangelize? Para quem eu tenho que falar de Jesus? Eu tenho medo de estar fora do propósito, porque quando eu estava preso, eu orava, eu evangelizava, eu via Jesus operando. Agora aqui fora eu não sei o que eu posso fazer, para onde eu vou, eu estou perdido, eu preciso estar dentro do propósito. Quando ele foi solto, ele se sentiu preso porque estava fora do propósito. Estar preso é estar fora do propósito. A liberdade é andar dentro do propósito de Deus. Ela olhou para ele e de repente ela começou a perceber que ela sempre foi a pessoa digna de pena. Ele nunca foi digno de pena. Ele sempre esteve dentro do propósito. Quantas vezes nós olhamos algumas famílias, aquelas famílias enormes, cheias de filhos, você vê às vezes na rua, saindo com a sua biblinha, você olha, às vezes se sente pena. Você com uma situação financeira muito boa, mas chega em casa, não tem uma boa conversa com o cônjuge, vê os filhos se perdendo. Quem será que é digno de pena? Nós precisamos estar dentro do propósito para andarmos livres.
Que a liberdade que ardia dentro de Paulo venha arder dentro dos nossos corações. Que o amor que não ardia em Sansão venha arder nos nossos corações, para que nós não saiamos do propósito, em nome de Jesus. Amém? Vai um pouquinho. Se espremer um pouquinho mais, sai um pouquinho mais aí. Você tá doido pra falar? Tô não, não. Você sempre gosta de falar. Fui totalmente abastecido, esmurrado, espancado e agradecido. Perdão, gente, eu não queria bater em vocês hoje, mas não tinha. Pedi pra você Não puxar, tinha, mas gente. era devagar isso. Eu disse pra ela que essa mensagem aí Eu já tinha avisado, né? Que eles iam embora. Eles ficaram, então eu queria apanhar, né? ia derrubar o povo no chão. Tenho certeza que você caiu no chão aí na sua casa. Não, mas a gente vai orar daqui a pouco e Jesus vai vir com um bálsamo. Vamos cantar. Deus é fiel, né? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim
fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. 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 Que palavra, para não dizer que pancada. Mas muito boa palavra, muito boa reflexão e que a gente possa estar atento, né? Uma coisa muito poderosa que a bispa disse é que Sansão só percebeu que Deus já não estava com ele quando as consequências chegaram. Ele não sentiu falta de Deus. Ele percebeu a ausência de Deus pelas consequências. Que Deus possa guardar o nosso coração dessa noite, a nossa vida, a nossa alma, porque Deus, uma palavra que a gente tem falado muito ultimamente, Deus tem procurado os fiéis da terra. Nós agora estamos encerrando por aqui, tá? Nós vamos entrar um pouquinho mais cedo no Zoom, que aí dá tempo do pessoal ir chegando até a gente começar a oração. A gente está indo para o Zoom agora, eu já estou logado aqui, tá? A Priscila também já chegou por aqui. Eu quero convidar você a vir orar com a gente. A gente vai orar por família, a gente vai orar por cura, a gente vai orar por milagres, a gente vai orar por bênçãos nessa noite. E eu quero te convidar a fazer esse tempo de oração com a gente, tá? Eu deixei aí o link na descrição da live. É super simples, se você tiver o Zoom no seu celular, só você clicar em cima e aí já vai te direcionar para o aplicativo, tá bom? Se você não compartilhou ainda essa live, compartilha aí. Nós também temos um canal no YouTube, tá bom? youtube.com/Rocha de Refúgio. Segue a gente lá. Todas as ministrações e louvores a gente disponibiliza lá. E eu tenho certeza que vai ter alguma palavra lá que vai abençoar a sua vida. Amém? Não se esqueça também, no dia 26 vai acontecer a nossa Santa Ceia, o nosso ajuntamento. E você, na verdade, não dá nem para convidar, né? Porque... Mas você que faz parte da comunidade, que ainda não se inscreveu, entra lá, pega o link. Se você não tem um link, pede o link para a secretária. Eu vou disponibilizar o fly depois com o número do telefone. A Ellen, se estiver por aí, pode digitar aí o número do telefone, porque eu nunca decoro de cor. Eu só sei que o final é 4400, mas eu não sei mais o que é. Aí você chama a Ellen ou a Elaine no nosso telefone. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos um telefone administrativo, nós temos também um e-mail administrativo, tá? É administrativo@rochaderefugio.com, tá? Anota aí, você que trabalha muito com e-mail, se você mandar e-mails também, a gente vai te retornar, vai te responder. Então, dia 26 é a nossa ceia, às 19 horas da noite. Tá bom? E eu gostaria que toda a comunidade estivesse presente. A gente até fica feliz pelos irmãos de fora que vão participar da ceia conosco, mas eu gostaria mesmo, o meu desejo é que toda a comunidade estivesse presente, porque é um momento muito especial, muito poderoso para a nossa vida. Ó, a Ellen acabou de mandar aí, ó, o número da nossa comunidade, tá bom? Anota aí, salva aí. Se você não faz parte do nosso grupo, pede para te inserir lá. Tá bom? Se você não tem o link da ceia, pede o link para a ceia
e aí você se inscreve lá. Na verdade, não tem nem muito lugar lá, né? Tirando a Paula, que sempre preenche 3, 4. Depois... Parece umas vaguinhas continuação. Vai. Na verdade, acho que a Ellen e a Elaine já limparam lá, que eu vi já o cadastro, já sem as repetições. E aí tem um pouquinho mais de lugar lá. Mas falta bem pouquinho. Se você demorar para se inscrever, a gente não vai conseguir te inserir lá. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, tá? Que o Senhor continue te abençoando. Essa semana, tá? A gente não vai ter live de quinta. Eu transportei todo mundo pro domingo, tá bom? Então fica conectado aí, fica ligado aí, tá? Pode ser que eu faça uma live esporádica aí, Uma live surpresa? Uma surpresa, pode ser, mas eu não vou avisar ninguém não. Mande uma mensagem, uma reflexão, tá? Eu tenho disponibilizado bastante reflexão lá no YouTube. Vá lá, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Tô indo pro Zoom agora, já tô aqui conectado. Pega aqui, amor. Você que quer orar com a gente, pode ir para lá. Você que vai nos deixar aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Beijo no coração de todo mundo que acompanhou a gente até agora. Fica na paz do Senhor. Agora eu estou indo para o Zoom e eu quero orar com você e com a sua família. Deus abençoe. Beijo no coração.